Fala engenheiro, fala construtor. Esse vídeo é para você que está no momento aí que só vende por indicação. E aqui eu vou contar um passo a passo e mais que isso, mostrar aqui um case, né, de um cliente que utilizou esse framework aqui que a gente tem na nossa empresa, que é a Constru Academy, que hoje é uma assessoria especializada no mercado da construção civil. Mas vamos direto ao ponto do vídeo. Se você chegou até aqui, né, nesse vídeo, muitas das vezes você já faz obras, você já tem algumas obras no mês, mas qual que é o ponto? Hoje você só vende por indicação. Hoje você não tem previsibilidade e não sabe qual que é o futuro real aí da sua empresa. Então, nós da Constru aqui fizemos hoje um framework validado e com alguns clientes já botaram a prova ali, né, saindo do total zero vendas ali através dos canais digitais, e em 30 dias tiveram resultado de 2 obras. Ou seja, com 30 dias desde o nosso serviço, o investimento que eu vou falar para vocês, fiquem aí comigo, eles tiveram retorno de 2 obras, cada obra no ticket médio ali de R$ 200 mil. Qual que é o ponto? Antes, né, de eu trazer a visão desse framework, vocês podem ir tirando print, mas eu vou fazer aqui um passo a passo, né, falando aqui mais a fundo de quem era esse cliente, qual tipo de obra e como a gente fez, né, em 30 dias esse resultado aqui de R$ 400 mil. Então a gente vem aqui no case que eu fiz esse case detalhado, e quem quiser todo esse material, comente aqui que eu volto aqui, respondo vocês e mando o link aí desse documento total. Então, primeiro ponto, qual que era o perfil do cliente? Era um engenheiro civil ali formado, ele já tinha ali experiências em grandes construtoras, ele nunca tinha empreendido, né? E qual que foi o ponto? Ele teve a decisão, né, de tocar obras por contas e consequentemente empreender. Ele tinha um excelente conhecimento no tipo de obra que ele fazia, em gestão de obras, mas qual que era a questão? Ele não sabia sobre geração de demanda, ele não sabia sobre vendas e muito menos como criar uma máquina de vendas previsível. E aí, os desafios, né, que esse cliente nos trouxe. Primeiro ponto, dependência só de indicação, ausência ou quase nenhuma falta de processo, falta de previsibilidade, desconhecimento, né, do que é funil de venda, como estruturar, dificuldade, né, em como comunicar pro cliente, visto que ele estava tentando fazer todo tipo de obra e no final ele não tinha um padrão de atendimento, não sabia como ali mapear as dores ali para de fato agregar valor na solução dele, e o principal, sair da guerra de preços, né? E ele estava ainda no momento muito inicial, ele tinha 3, 4 postagens no Instagram, né? Então ele não tinha nenhuma estruturação digital. E aí qual que é o ponto, né? Qual que é o primeiro pilar aqui do framework? Antes de fazer qualquer coisa, antes de investir em qualquer plataforma, a gente primeiro faz um diagnóstico completo, desde diagnóstico do mercado, diagnóstico da expertise do nosso cliente e diagnóstico do tipo de obra que ele mais identifica que é uma solução, que é um tipo de obra ideal ali para o que ele quer atender, né? Depois disso, a gente identificou, né, com clareza quem que era o público-alvo dele e quais eram as dores que aquele público tinha, e, consequentemente, a gente trabalhou numa proposta única de valor, a fim de diferenciar ele dos concorrentes e agregar valor no serviço dele e, consequentemente, ele não entrar na guerra de preços. Depois disso, né, depois de todo esse posicionamento claro, um planejamento bem feito das estratégias, a gente começou a estruturação digital. Como a gente identificou que aquele cliente, o primeiro passo seria Google Ads, primeiro ponto, a gente otimizou toda a parte do Google Meu Negócio, fez a criação da landing page do mesmo, instalaçou, né, sistemas de captura de leads e também configurou toda a questão de tags, e depois disso fez toda a criação de um fluxo, né, a fim de gerar a demanda, ele atender da melhor maneira essa demanda e, consequentemente, ter maior chance de trazer contratos ali para a estrutura. Depois disso, a gente começou, né, na parte ali de configuração da conta do Google Ads de maneira de otimização, né, porque não se iludam, né, não vai ser o primeiro cliente que vai ser gerado que já vai cair ali uma oportunidade. Então, acabou que a gente teve ali alguns fornecedores entrando, então a gente teve que otimizar. A partir disso, a gente foi elencando quais palavras-chave faziam sentido ou não. Depois, a gente segmentou, né, melhor a questão geográfica da onde as campanhas iam atingir, visto, né, lançamentos ali na região dele, visto o histórico do que ele vinha recebendo e da onde ele mais vinha recebendo, e a partir disso a gente entrou pro processo comercial, né, que o primeiro ponto é
a nutrição, né, receber muito bem aquela demanda, qualificar, nutrir e, consequentemente, converter. Então, primeiro ponto, a gente quis trazer um fluxo comercial simples, visto que se a gente colocasse várias tarefas, vários pontos ali, ele iria se perder. E lembrando, ele era um recém-empreendedor, então ele não tem uma mega estrutura comercial, ele não tem uma mega estrutura ali de time que ele possa delegar as tarefas. Então tem que ser algo simples, porém eficaz. Então a gente criou todo esse processo comercial, definiu ali o que era qualificadoras, né, para avançar o cliente, por exemplo, do estágio de lead para oportunidade. Pós isso, como que ele apresenta o orçamento, além só dele enviar via WhatsApp. Então a gente, esses clientes, você não pode mandar orçamento sem antes apresentar, fazer uma apresentação de vídeo. Por quê? Se você manda o orçamento para o WhatsApp, você não consegue agregar valor, você está mandando o seu serviço como se fosse uma commodity ali, vê aí, vê se o preço cai. E se você não tem uma boa apresentação, se você não consegue agregar valor, o cliente não vai ver valor naquilo e, consequentemente, vai olhar só no número final ali do seu orçamento e comparar com os demais. Então, é de suma importância, quando a gente está trabalhando com esse ticket de vendas, né, entender quando você tem que vir com um canal ali mais forte, que você consiga agregar valor, além só de mandar uma mensagem por cima de um orçamento. Aqui, o depoimento do nosso cliente, se você quiser acesso a esse material, eu vou compartilhar e você pode ler com calma, mas aqui a gente vai direto agora para o framework, né, para você entender de maneira prática tudo que eu falei. Então, em 30 dias, esse cliente investiu no Google Ads R$ 1.500, teve 21 leads, 2 obras, um retorno de R$ 400.000 e um ROI de 26.600%. E quais foram os 3 pilares aqui e os passos a passos, né? Primeiro ponto, como eu falei, a gente identificou um nicho, né, que ele ia trabalhar. Ele não ficou naquele padrão, transformo lares, faço todo tipo de reforma. A gente identificou, né, que no caso ali era apartamentos acima de 60 metros quadrados com clientes que vão fazer um sonho, não são investidores imobiliários. Depois a gente identificou os problemas que aquele tipo os concorrentes, né, tem ali perante essa solução, seja entrega fora do prazo, seja não ter um processo ali que de fato explique para o comprador, né, para o cliente que quer reformar, qual que é todas as dores que ele vai encontrar durante a jornada, não consegue, né, ter um processo claro e profissional de como vai ser a tratativa durante a obra. Então, a partir disso, a gente fez a famosa PUV, que é a proposta única de valor. Depois disso, a gente viu os nossos diferenciais e foi aqui, a partir no segundo pilar, né, de infraestrutura e conversão, criando aqui o canal específico a partir do nicho que a gente entendeu e onde o nosso público estava. A gente optou pelo Google Ads, né, começando aqui a configurar o Google Meu Negócio, depois criando a landing page, depois criando a parte das campanhas, colocando toda a parte de rastreamento a fim de ter um melhor tracking ali, entender aonde está vindo o melhor cliente, qual é o melhor cliente e trazendo mais dados possíveis a fim de a gente ter um trabalho mais inteligente, né? Ter uma inteligência comercial. Depois disso, um ponto que grande parte dos consultores não fazem, muito porque eles não têm tempo. Ou seja, eles estão tocando obra, estão fazendo proposta, estão falando com clientes que já estão em obra, né? E é o que acontece? O cara consegue gerar demanda, mas não tem um bom funil comercial. Então ele deixa para responder o cara depois de um dia, 2 dias, isso quando responde. Então aqui a gente trouxe um padrão para esse construtor. Ó, cliente chamou, você tem até 2 horas de contato, senão você pode perder. Isso é um estudo, tá, pessoal? Até 60% de taxa de conversão se você demora 24 mais de 24 horas, né, para conectar com aquele cliente desde a primeira mensagem. Segundo ponto, uma qualificação padronizada, a fim de, lembra, a gente tem que otimizar o tempo desse construtor, visto que ele não tem uma operação comercial, para algo que ele consegue entrar num flow de trabalho, ter bons processos. Então a gente criou uma lista de perguntas qualificadoras para aí sim ele começar a entrar na etapa de orçamentação, na etapa de visita, na etapa de apresentação ali, ou até mesmo uma reunião de vídeo a fim de querer coletar mais informações, mas esse cliente só avança, né, só avança ali no estágio comercial para esse meu cliente de fato gastar tempo dele se ele for qualificado, e a partir disso a gente criou essa qualificação padronizada. E de último ponto,
Como é ticket alto, pessoal, não pense que vocês vão vender ali na primeira reunião, só mandando orçamento. Vocês têm que ter um trabalho de follow-up sistematizado. Follow-up nada mais é do que um próximo contato, né? E você só vai conseguir ter um próximo contato bem feito, um follow-up muito bem feito, se você amarrar isso nas atividades. Então, estou fazendo uma reunião aqui com o meu cliente, não fique só, analisa aí, depois eu te mando mensagem para você me dar um retorno. Não, isso é você querer tirar pedido, você não está vendendo. Toda atividade de um vendedor tem que ter próximos passos bem claros, ou seja, o cliente está analisando o que ele tem como objeção ainda. É preço? É sobre a proposta? Beleza, não tem mais nenhuma objeção nesse sentido. Como que toma a decisão ali? Ele tem que conversar com alguém? Ele tem que falar com funcionários, se for vendendo uma reforma ali para uma empresa? Ou ele tem que falar com a esposa, se você está vendendo uma reforma ali para um apartamento? Ou ele tem que ver com o banco dele se aprova financiamento? Sempre extraia ao máximo possível as objeções do cliente para você vir quebrando ela e conseguir setar próximos passos. Fulano, você tem que conversar com a sua esposa? Quando você consegue fazer isso? Não, perfeito. Isso é de suma importância, visto, né, o valor desprendido aqui do investimento. Mas, fulano, a partir aí da conversa com a sua esposa, qual que é o melhor cenário para a gente voltar a conversar, ver se precisa afinar a proposta ou ver se a gente já pode dar um próximo passo aqui? É tal horário? É na segunda-feira? Não, segunda-feira não, cara. Segunda-feira com horário sempre. Data, horário e ação. Sempre defina. Então, na segunda-feira, às 10 horas, posso te ligar para a gente já confirmar? Porque quando você vai fazer essa atividade na próxima semana, você não fica naquela posição. E aí, fulano, analisou a proposta? E aí, fulano, já viu meu orçamento? Não, você fica numa posição, amarrei um compromisso com você, estou aqui devidamente pronto fazendo o meu trabalho, que for muito bem alinhado com você na atividade anterior. Então, sempre tenha em mente isso. Você, vendedor, você, empresário que está nessa ponta comercial, nesse início para vender obra, sempre tenha claro próximos passos. Você nunca sai de uma atividade sem próximos passos claros. E aqui, pessoal, eu trouxe aqui, né, antes mesmo de só trazer esse case, um print, né, do nosso grupo aqui, desse cliente. Então, segundo contrato fechado pelo Google Ads, aqui em menos de 30 dias, né, a gente fechou esses 2 contratos para esse cliente e a partir disso a gente desenvolveu esse framework. E como eu comentei, construtor ou engenheiro, se você quer esse framework aqui completo, é só comentar aqui no vídeo que a gente vai disponibilizar para vocês. E esse é só o começo. Se você tem alguma dúvida, algum tema específico que queira que eu aborde aqui, é só nos trazer que a gente vai fazer esse vídeo especial aí para você. Bora para a próxima.